A dengue se espalha pelo Brasil e desafia o sistema de saúde. As mudanças climáticas também contribuem para a proliferação do Aedes aegypti. Mas e o coração, como fica nesse contexto? Quem tem fator de risco como hipertensão, diabetes, colesterol elevado ou alguma cardiopatia, o que deve fazer? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a assessora científica da SOCESP, coordenadora do setor de anticoagulação oral do Instituto Dante Pazanese, Ideusuíta Liporassi. Doutora Ideusuíta, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite da SOCESP para participar dessa noite e espero esclarecer bastante a dúvida aí sobre dengue e o coração, o que fazer no momento de epidemia que a gente está passando aqui no Brasil. Perfeito, então eu vou começar por aquelas pessoas que têm fator de risco, né? Quem tem hipertensão, diabetes, colesterol elevado e pegou dengue, o que deve fazer? Então, esses pacientes, eles já são considerados pelo Ministério da Saúde como pacientes de classe B. O Ministério da Saúde, ele classifica os pacientes que são infectados pela dengue em classes A, B, C e D. A classe B são aqueles pacientes que já têm doenças crônicas. Então, os hipertensos, os diabéticos e os obesos já são pacientes considerados de um pouco mais de risco quando são infectados pelo vírus da dengue. E esses pacientes, eles têm que ser vistos diariamente. Quais são os sintomas principais de um paciente que tem a dengue que deve ser observado? Então, como já é do conhecimento de muitos, são aqueles pacientes que têm uma febre muito elevada, dores no corpo, principalmente musculares e nas articulações. Esses pacientes apresentam alguns sintomas, alguns deles de náuseas e vômitos, né, sintomas intestinais, apresentam uma fadiga extrema, uma sensação de exaustão, dores abdominais, manchas vermelhas na pele, que podem apresentar coceira ou um desconforto. Então, esses são os primeiros sintomas que sugerem uma infecção pelo vírus da dengue. O paciente ele tem que ficar bem atento a esses sintomas e já deve começar uma hidratação. É importantíssimo um paciente que é infectado pelo vírus da dengue já se hidratar bastante. Esse é o principal tratamento para o paciente da dengue. Então, usando soro de reidratação, não apenas a água, mas tomando suco, tomando soluções como Gatorade, água de coco. Então, esse paciente, o que o Ministério da Saúde orienta são 60 ml de líquido por quilo de peso, ou seja, um paciente com 70 quilos deveria tomar, quando é infectado pela dengue, 4 litros e 200 ml de líquido no dia, Ou sendo um seja, terço. muito mais do que a gente toma habitualmente, né? Eu estou aqui nessa entrevista com o Exatamente. meu copo d'água, então tem que ser muito mais do que Exatamente. Se, habitualmente. se, se normalmente a gente toma 2,5 litros, 3 litros, quando você é infectado pela dengue e não tem insuficiência cardíaca, aí é um ponto que a gente tem que lembrar, porque se tem insuficiência cardíaca, essa hidratação tem que ser acompanhada pelo seu médico, mas se você adquirir dengue, você tem que se hidratar muito mais do que um paciente, do que o que normalmente você usa no seu dia a dia. Agora, doutor Ideusuíta, por que essa necessidade de tamanha hidratação? Porque a dengue, ela provoca, é o principal problema que o vírus da dengue causa, é um aumento na permeabilidade vascular. O que é isso? Ela provoca um extravasamento do líquido que está dentro dos nossos vasos sanguíneos para os tecidos. Ou seja, os pacientes também podem apresentar um edema, ficar inchado, líquido acumulado no pulmão, líquido acumulado em volta do coração, líquido no abdômen, que a gente chama de ascite. Então, o principal problema da dengue e o porquê que você precisa se hidratar tanto é por isso, porque o vírus ele causa um processo inflamatório tão grave
que ele provoca esse aumento dessa permeabilidade vascular e o extravasamento de líquido de dentro do vaso para fora do vaso, para os tecidos. Então, por isso que é tão importante a hidratação no início da infecção pela dengue, nos primeiros dias, né? 1 a 3 dias Perfeito. ali de dengue. Na primeira pergunta eu falei sobre as pessoas que têm fatores de risco. Vamos para o outro lado, né? Quem pratica atividade física com regularidade, não é sedentário, tem uma alimentação equilibrada, né? Uma alimentação saudável, se hidrata bastante e contrai a dengue. O impacto no organismo dessa pessoa que é naturalmente mais saudável, ele tende a ser menor também? Na realidade, é o seguinte, o que você tem que observar é se vai evoluir ou não para o dengue grave. Ou seja, como eu falei, você tem esse sintoma febril nos primeiros 1 a 3 dias ali da doença. Passada essa fase febril, a maioria das pessoas se recupera da dengue, todas as pessoas, mas algumas evoluem para o dengue grave. E aí, o paciente que é obeso, que é sedentário, que tem mais comorbidades, tem mais doenças, se ele evolui para o dengue grave, é mais difícil desse paciente se recuperar. Então, se a pessoa é mais robusta, pratica atividade física, é uma pessoa mais ativa, se evolui para o dengue grave, ele se recupera mais facilmente, teoricamente, do que um paciente que tem muitas doenças, muitas comorbidades, né? E aí a gente tem que ficar atento, passado esse período que a gente chama de efervescência, né? Quando acaba essa febre, você tem que ficar atento se você vai apresentar alguns sinais ou sintomas que estão indicando que você está evoluindo para o dengue grave e que você vai precisar procurar imediatamente uma assistência médica. Quais seriam esses sintomas? Por exemplo, o vômito persistente, ou seja, o vômito não para, né? O paciente começa a apresentar muita dor abdominal, uma dor insuportável, tem uma queda da pressão, ele fica mais letárgico ou fica muito irritado, né? Ele tem um aumento da frequência respiratória, um aumento da frequência cardíaca, percebe que está começando a ficar inchado, né? Com dificuldade para respirar, tem uma redução na quantidade de urina, ou sente que o pulso está fraco, as extremidades frias. Então, isso pode estar indicando que ele está começando a evoluir para o dengue grave, ou começa a apresentar um sangramento na mucosa. Então, qualquer pessoa, se começar a apresentar esses sinais ou sintomas, deve procurar imediatamente um serviço médico, um hospital, porque um pronto atendimento, porque ele pode estar começando a evoluir para o dengue grave. E aí O precisa. dengue grave seria o que a gente chama leigamente de dengue hemorrágica? Antigamente ele era chamado de dengue hemorrágica, só que como nem sempre acontece sangramento, o Ministério da Saúde resolveu mudar o nome e passar para dengue grave. Ele pode ou não estar associado a sangramento, porque algumas vezes as pessoas apresentavam esses sintomas e como não tinha sangramento, não procurava atendimento médico. Então, e é tão grave, pode evoluir para óbito como aqueles pacientes que têm sangramento. Então, apresentou qualquer um desses sintomas que eu falei agora, o paciente deve procurar imediatamente um pronto atendimento, um hospital, porque é sinal de que está tendo um agravamento dos sintomas. E isso acontece geralmente a partir do terceiro ou do quarto dia, quinto dia ali, do início dos primeiros sintomas da dengue. Então, a pessoa tem que ficar atenta, se apresentar algum desses sinais ou sintomas, procurar atendimento, porque provavelmente ele vai precisar ficar hospitalizado, e aí a hidratação não vai ser mais por via oral, a hidratação vai ser por via intravenosa, né? Esse paciente vai ter que receber uma hidratação rigorosa e um acompanhamento, exames laboratoriais, muito mais de perto, né? Agora vamos falar um pouco da vacina, né? Para quem que ela é recomendável nas categorias aí, nas diversas categorias, pessoas que têm fator de risco É. para o coração, as que não têm, e faixas etárias também. Então, nós temos 3 vacinas, né, que foram desenvolvidas para dengue. Uma primeira que se chama Dengvaxia, que aí ela foi testada em pessoas de 4 a 45 anos.
mas ela precisa de 3 doses, com a diferença de 6 meses entre cada uma dessas doses, então uma vacina um pouco mais difícil. Depois dessa vacina, vem uma outra vacina que está disponível no país, que se chama Qdenga, né? Essa Qdenga é uma vacina que ela é de vírus vivo atenuado, né? Todas as 3 vacinas, agora voltando um pouquinho, a dengue, ela, na realidade, são 4 vírus, né, que podem causar a dengue, o dengue 1, 2, 3 e 4. No Brasil, a gente tem a circulação principalmente do dengue 1 e 2, e agora, nessa última epidemia, o dengue 3 está circulando bastante, e o dengue 4 em menor quantidade. E todas as vacinas para dengue, ela produz uma imunidade contra os 4 tipos do vírus da dengue, ok? Então, Uhum. a dengueváxia, né? E como a quedenga também, elas têm os 4 tipos do vírus. Pode proteger e imunizar contra os 4 tipos, por isso que seria tão importante que a gente tivesse uma quantidade de vacina suficiente para imunizar todo mundo no Brasil. Mas, infelizmente, não tem uma quantidade suficiente dessas vacinas. Agora, o Butantan também está produzindo uma nova vacina, já foi feito testes em mais de 16 mil pessoas e está aguardando apenas a liberação pela Anvisa, né, para ver, mas já tem testes tanto de eficácia quanto de segurança dessa vacina também. Mas, Para todas as infelizmente, populações, tanto idosos, crianças, cardiopatas. na realidade, os testes foram feitos com a quedenga, né, de 4 a 60 anos. Né? Mas existem outros países, como na Itália, na Argentina, em que eles aplicam a vacina para todo mundo. Existem Uhum. estudos agora sendo desenvolvidos para avaliar a segurança dessa vacina também na população mais idosa. Mas, infelizmente, o que a gente tem é uma quantidade pequena de vacina e o governo federal ele comprou a maioria dessas vacinas. Então, às vezes, é difícil você conseguir encontrar essa vacina na rede particular, mas aí, se encontrar, é importante que você faça uso. Para pacientes acima de 60 anos, no Brasil, eles vão necessitar de uma carta do seu médico dizendo o porquê que você precisa tomar essa vacina. E aí a gente tem que lembrar que essa vacina ela é de vírus vivo atenuado. Então, ela tem algumas contraindicações. Ela não pode ser aplicada em gestantes, ela não pode ser aplicada em mulheres que estão amamentando, em pessoas que estão fazendo uso de imunossupressores, né, que são pessoas que tiveram câncer ou que fazem uso de altas doses de corticoide ou de outros imunossupressores para algumas doenças, né, reumáticas, por exemplo, porque quem tem a imunidade mais baixa não pode receber nenhum tipo de vacina com vírus vivo atenuado. Tá? A aplicação dessa vacina é por via subcutânea e ela tem uma diferença de 3, são 2 doses, né, da Qdenga, e ela tem a diferença de 3 meses entre uma dose e a segunda dose. Tá? Perfeito. Até agora, o que eles têm visto de estudos, que ela deixa a pessoa imune pelo menos por uns 4 anos, 4 anos e meio, ela já está sendo aplicada há cerca de 5 anos, então ela dá uma boa imunidade. Então, assim, se ela tivesse disponível no país inteiro, os pacientes que são cardiopatas, né, que têm doenças crônicas, eles seriam, e não, se não tiver a imunidade baixa, eles seriam os pacientes classificados, indicados para receber essa vacina. Agora vamos falar um pouquinho de idosos e crianças. Quando idosos e crianças contraem a dengue, mesmo que não seja a dengue grave, o que, que deve fazer além da hidratação que você deixou bem claro que tem que ser muito grande, né? Então, infelizmente, esses extremos são os pacientes que mais evoluem para dengue grave. Até por isso, o governo federal decidiu imunizar os adolescentes de 12 a 16 anos naquela região lá do Distrito Federal, que estava tendo uma epidemia de dengue. Então, nas áreas onde estavam tendo uma epidemia muito grande de dengue,
esse grupo de pacientes, os extremos, né, tanto os mais jovens quanto os mais idosos, os pacientes que acabam evoluindo pior para dengue grave. Então, o governo federal estava vacinando, dando preferência para vacinar entre 12 e 16 anos com a vacina da dengue para evitar exatamente que esses pacientes evoluíssem para o dengue grave, né? Era onde estava havendo a maior mortalidade de pacientes. Bom, então, para a gente encerrar a entrevista, vamos falar um pouquinho de prevenção. Não tendo a possibilidade de vacinação, como eu me previno da dengue? O principal é o uso de repelente, tá? Então, assim, você tem três tipos de base de repelente. O que tem icaridina, o que tem o DEET e o que tem o IR3535. Então, qualquer repelente que tenha esses três substâncias, esses componentes, eles podem ser utilizados. O ideal é que você olhe o rótulo também para ver se ele protege contra o Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, que é a fêmea do mosquito quem transmite a dengue, né? Então, se você tiver qualquer um desses três componentes, você pode comprar, usar bastante o repelente. Se você tiver em áreas que estejam tendo é o que vai lhe proteger pessoalmente contra o mosquito não lhe picar. E o principal, você olhar no rótulo o tempo que dura essa proteção. Se ele diz 10 horas, você reaplica com 10 horas. Se 2 horas, você reaplica com 2 horas. Inclusive, você pode passar em cima da roupa também, porque ele causa um cheiro tão ruim para o mosquito que vai afastar o mosquito. Então, quem pica e transmite a dengue é a fêmea que busca o sangue humano para poder desenvolver os seus ovos, né? E uma outra coisa que é importante e que às vezes é difícil, porque às vezes você cuida da sua casa, principalmente os vetores, né? Eles vão estar no quintal, em plantas, então em água parada, e aí você caixa d'água, tem que tampar bem e cuidar dessa parte ambiental, né? Mas como o mosquito, a fêmea, ela pode voar até 1 quilômetro, 2 quilômetros, então às vezes você cuida da sua casa, mas se um vizinho ou bairro não cuida, tem a água parada, acaba a fêmea voando mais distante e podendo infectar. Então, o principal é você fazer a sua proteção mesmo, porque, infelizmente, o cuidado ambiental deixou muito a desejar e o nosso país agora é o campeão mundial de casos de dengue, infelizmente. Foram mais de 6 milhões de casos em 2024, né, com um número absurdo de mortes, 6 mil mortes por dengue o ano passado, no ano de 2024. Mais um título que a gente não quer, né? Mas, enfim, as dicas que a senhora deu foram muito precisas. Eu agradeço a sua presença e Deus o Ita Liporassi, assessora científica da SOCESP. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Aqui na SOCESP você tem informação científica e de qualidade.